Oi, pessoal, como vocês estão? Eu me chamo Amanda Graciano, sou uma mulher negra, estou de óculos de grau, cabelo trançado, uma blusa verde, muitos livros aqui, porque eu sou uma leitora voraz, e um fone de ouvido azul. E comigo hoje está aqui a Ana Casaca. Ana, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Olá, eu sou a Ana, tenho 44 anos, tenho 2 rapazes e por isso adoro futebol. E o que é que eu tenho aqui atrás de mim? Tenho sou de pele clara, tenho cabelo castanho comprido e tenho um quadro atrás de mim de um pintor que eu gosto muito, português. Amanda, faço a primeira pergunta Legal, a ti. Ana. Eu estou super curiosa por conhecer Olha, o teu percurso. eu já fiz, viu, Ana? Mas olha, eu vou contar um pouco de mim então. Atualmente hoje eu trabalho no Cubo Itaú, que é um hub de inovação, né? Um dos maiores hubs de inovação que tem na América Latina. Eu ocupo o papel ali de head de startups, então significa que toda a interação com startups desse hub, as que são do hub e as de fora do hub, né, o ecossistema, eu sou uma das pessoas responsáveis finais por isso, faço gestão do time, e hoje a gente conta ali com uma galera, um pouco mais de 1.200 pessoas fundadoras, e são negócios que estão em escala, né? Então já são negócios que já captaram algumas séries, enfim. E do outro lado do cubo tem uma rotina ali de inovação aberta, né? Com corporações, pessoas que estão olhando ali para deixar as corporações e as empresas mais inovadoras. Aí eu brinco que essa é a Amanda na carteira de trabalho, porque para além disso eu trabalho com muitas outras coisas, iniciativas que então falam sobre inovação e aspecto, né? Então sou envolvida com o ecossistema brasileiro como um todo. E você, Ana, me conta um pouquinho, que você está do outro lado, né? Me conta É verdade. Estou do outro lado, mas já estive do teu também. Sou uma apaixonada por startups e hoje o que é que eu faço? Hoje estou na Galp, que é uma das grandes empresas de energia, e ajudo exatamente a criar um ambiente na Galp que possamos ter mais inovação. E como sou uma apaixonada por inovação aberta, e porque também já liderei um programa de startups, já liderei uma área de startups de uma universidade no meu passado, acredito muito que é com a mistura do mundo mais corporativo, mais cinzento, de fato, com a mistura da criatividade das startups que podemos escalar e criar um mundo melhor. E vou ser sempre uma apaixonada por juntar pessoas diferentes, juntar corporações diferentes num único objetivo. E por isso tenho tido uma sorte que também no mundo empresarial tenho conseguido fazer isso e hoje tenho a responsabilidade de inovação e tenho o prazer de trabalhar todos os dias com projetos e pessoas diferentes, com startups e em várias geografias, também a começar muito a trabalhar com startups no Brasil. E deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é? Mas eu tenho antes. Qual que é a diferença? Porque não sei se você está na Europa e aí você também está trabalhando com startups do lado de cá, nas Américas. Tem alguma diferença muito nítida, assim, desses negócios que você consegue destacar? Eu curiosa. Então, eu trabalhei aqui na Europa, o que acontece é que o processo de startups, nomeadamente em Portugal, no corporativo tem muitos passos. E as startups aqui rapidamente também vão nomeadamente para os Estados Unidos. Nós temos uma ligação grande do ecossistema português ao ecossistema nos Estados Unidos e, portanto, aqui temos um ambiente de concepção e de ideação bom, mas quando é necessário
escalar durante muito tempo, foi preciso ir para fora, não é? E é esta ambição que eu acho que é muito diferente, pronto, de Portugal para o Brasil. O Brasil pensa sempre, como é muito maior, começa logo grande, não é? Nós aqui o ecossistema é mais pequenino e portanto, rapidamente começamos com parcerias muito internacionais. Queremos ir logo ou para a Inglaterra ou para os Estados Unidos. Mas uma coisa que eu adoro é de facto a parte toda de ligação, diversidade e startup. E eu acho que aí a universidade tem uma ligação enorme, faz uma ligação enorme com as startups, não é, Amanda? Sim, sem dúvida nenhuma. Quando eu olho para o avanço, são as startups que são mais avançadas e a gente olha para a academia, tem uma correlação, sem dúvida nenhuma. Assim. Dos lugares e das universidades onde a gente tem mais pesquisa, você tem essa correlação também de que saem muitos projetos. Até porque empreendedor de startup não tem 21 anos, né? Não é quem acabou de sair da universidade. Na verdade, são pessoas que já têm algum tipo de experiência no mercado de trabalho ou dentro da academia. Então, essa correlação, ela existe mesmo, assim. Quem as universidades com mais pesquisa, dá para ter essa correlação também de projetos saindo de lá. É giro, porque em Portugal a média de idades das startups que agora temos uma série de unicórnios, é também uma média muito alta. É perto dos 40. E isso é também, como estás a dizer, Amanda, é de facto, são pessoas ou que trabalharam em empresas ou que fizeram investigação e depois montaram a sua startup. E também o sucesso, a taxa de sucesso das startups tecnológicas é muito mais alta e nós acreditamos que é por ter pessoas mais experientes que já tiveram experiências corporativas. Aqui também o tecido empresarial é muito familiar, portanto, na Europa no geral, as empresas pertencem muito à família, não é? Portanto, são muito empreendedores, já por si. Vêm de famílias de grandes indústrias e temos uma grande componente de pequenas e médias empresas. Uma fatia muito importante da economia. E, portanto, aí também há uma mistura muito grande entre startups e PMEs e grandes corporates. Eu imagino que aí também... Como é que é a ligação com as pequenas empresas e as startups? As empresas mais tradicionais e as empresas digitais, totalmente, aquelas que nascem digital. Tem sempre essa ruptura, né, de cultura, a conexão, sempre vai ter desafios, né? Até porque o tradicional, ele ainda é muito manual, né? O tradicional, ele não lida com o digital 100% do tempo, assim, igual quando a gente olha para as startups. Mas eu diria que a pandemia, de um modo geral, obrigou com que essa mudança acontecesse. Então, negócios muito tradicionais precisaram se vestir dessa roupagem, um pouco mais da transformação digital e rever processos. E aí as startups foram ótimas aliadas, né, nesse caminho. Então, você não precisa digitalizar sozinho, você pode usar uma startup nesse momento, né, nesse processo, naquele outro processo. Então, isso foi, acho que sem dúvida nenhuma, foi uma coisa muito boa. Mas eu sinto que ainda tem essa coisa da cultura, né? É muito diferente as startups, esse modelo ágil e viver no caos de forma tranquila, versus essa cultura mais do comando e controle, né, das organizações mais tradicionais. Então, esse, sem dúvida nenhuma, eu acredito que ainda vai ser um desafio. Mas eu vejo uma oportunidade muito grande, assim, de startups mirarem também pequenas e médias empresas, como mercado consumidor, e não ficar mirando só as grandes companhias, né, as grandes corporações. As pequenas e médias também podem ser um ótimo mercado. Então, acho que a pandemia deu um choque, assim, uma acelerada nesse processo. Sim, aqui também foi parecido. E achei, aconteceram muitas empresas pequenas que se juntaram e usavam a mesma plataforma digital e conseguiram, de facto, manter vendas, nomeadamente no retalho, nos serviços de comércio. Conseguiram, de facto,
usarem ferramentas digitais, as mesmas, juntavam-se e faziam vendas e entregas. Os sistemas de entregas também deram um salto gigante. E isso também acelerou muito aqui a transformação digital. Acho que, no geral, a transformação digital e os temas de sustentabilidade foram temas que... Os modelos de negócio foram aqueles que se desenvolveram mais e ainda bem. E ainda bem. O famoso ESG, né? É, o famoso ESG, é verdade. E vocês também trabalham muito com empresas grandes e em modelos educacionais? Sou uma apaixonada por educação. A educação é incrível, né? No nosso dia a dia ali, a gente trabalha muito com essa jornada, né? Então, uma parte da jornada de inovação, a gente passa por essa sensibilização do que é a transformação digital e traz não só o time que olha muito para a inovação, mas os outros times, né? Time de compras, time de compliance, as partes mais tradicionais, práticas da companhia. Mas ainda não tem um projeto ou um desenho grande de educação voltada para a transformação digital, né? Esse ainda, eu acredito que vai ser um modelo de desenvolvimento. Mas no Brasil tem alguns negócios e algumas empresas que têm avançado e ganhado muito mercado por digitalizar melhor a educação. Para mim, essa, sem dúvida, vai ser um dos maiores desafios do lado de cá, porque com a falta de acesso à internet e também meios das pessoas se educarem, a gente teve aqui um gap educacional. Então, houve sim uma redução de pessoas nas escolas, nas universidades. A gente ainda vai sentir o que foi esse gap da pandemia daqui a alguns anos. Eu sinto que ainda vão faltar profissionais de todas as áreas, não só mais de tecnologia, mas a gente vai ter um gap um pouquinho em todas as áreas por causa disso. Mas é um efeito que a gente ainda vai perceber daqui a algum tempo, porque acesso à internet nem todo mundo tem ainda no Brasil, né? O Brasil é um país muito grande e fora dos grandes centros o acesso à internet é baixíssimo. Então tem esse desafio do lado de cá ainda. Aqui a parte digital tem sido um exemplo bom, mas a verdade é que a pandemia também pôs o mundo com mais acesso a meios digitais, a andar mais rápido e é como tu dizes, daqui a um tempo nós vamos ver o gap, ainda não está visto. Mas um número interessante agora foi que nunca houve tantos alunos a concorrerem para a faculdade, para a universidade, como agora em Portugal. E, portanto, para mim é uma esperança porque de facto houve aqui um boost também da importância da educação. E é um caminho que todos estamos a fazer, todos precisamos, e eu sou uma apaixonada porque eu acho que nós todos vamos ter 3 ou 4 ou pelo menos 3 profissões. Sim! Eu já tive 2 pelo menos, já fui investigadora, eu sou mais gestora do que outra coisa, ainda estou a ver qual é a terceira. Mas é que nós toda a vida vamos descobrir, né? Não sei. Mas eu gosto, eu acho que nós temos todos que é um caminho, não é, que estamos a fazer e aprendemos todos com todos e a cultura de inovação aberta também nos vai permitir aprender novos caminhos. As empresas estão cada vez mais assim, não é? Eu acho que é bom. Eu sinto que as empresas perceberam que olhar para a inovação precisa estar na estratégia. Ela deixou de ser uma responsabilidade de um time de meia dúzia de pessoas malucas para ser algo que realmente vai ser crucial para o futuro do negócio, né? Então, eu sinto que isso mudou. Mas, ao mesmo tempo, essa consciência de que vamos ter muitas profissões, essa tranquilidade, né, de trabalhar com a inovação, mesmo no meio do caos, porque também é caótico, não é trivial. Então, aprender a viver tranquilamente no meio do caos, eu acho que vai ser o grande desafio assim, das próximas gerações. E não é trivial. Talvez é porque nós já trabalhamos com isso, a gente entendeu que faz parte do processo. Mas uma boa parte das pessoas provavelmente não, né? Ana, fiquei curiosa, que você disse que já teve mais de uma profissão. Me conta, assim, o que você olhou ali enquanto pesquisadora, né, investigadora,
o que você via que fazia muito sentido quando você olhava para a inovação, o que foi que te chamou atenção, e depois, agora nesse papel de gestora, o que também que você tem assim, de elementos de inovação que você pode trazer? Então, a investigadora é o que eu aprendi e está sempre comigo é o bichinho do porquê. É da descoberta, de saber, de ter a certeza que não, o que eu estou a dizer hoje, amanhã, em princípio está certo, mas não sei. E este porquê é bom. E outra coisa que eu acho que só aprendi muito, só percebi muitos anos mais tarde, é que eu só sei trabalhar com equipas com background diferente. Só sei, quer dizer, só sou feliz com pessoas diferentes, com pessoas com experiências de vida diferentes. E isso na ciência tem sempre, não é? Porque o grupo de ciência é muito diversificado. No mundo corporativo, eu tive a sorte de sempre abrir áreas novas de inovação, sustentabilidade e, portanto, consegui encontrar um meaning e com impacto e criar impacto na comunidade, impacto real para a empresa e para a comunidade. E, portanto, os dois lados eu acho que foi o que aprendi mais e é o que eu mais adoro. Agora, a terceira e a quarta profissão, não sei. E tu, Amanda? O que é que... E, Amanda, e o que é que... Porque és uma apaixonada pelo emprego, o que estás a fazer. O que é que mais te entusiasma no teu dia-a-dia? Olha, eu realmente acredito que o que a gente faz tem a capacidade de mudar as coisas em escala. Então, hoje eu fico pensando muito assim, qual que é o meu impacto desproporcional, sabe? Enquanto colaboradora de uma instituição. E aí, fazer o que a gente faz olhando para a inovação, para mim, é um lugar em que é possível gerar impacto desproporcional. Então, esse é um dos porquês eu faço o que eu faço. E aí, não só estando no Cubo, né? Nos outros lugares também por onde eu passei, era para essa mesma ótica, assim. Mas, e uma outra coisa que eu acredito, e pode ser pelo meu viés de economista, é que eu realmente acredito que criando negócios e ajudando a impulsioná-los é uma boa forma de redistribuir renda. Então, é difícil você conseguir redistribuir renda do lugar da pessoa que é empregada, né? Da pessoa que está ali, mas o negócio é de outra pessoa. Então, desse lugar também que a gente consegue criar e potencializar pessoas empreendendo, né? E aí empreendendo aqui na parte ampla, mas também pessoas que fundam negócios, eu acredito que é uma boa forma de redistribuir renda. Então, são essas duas coisas, assim, a possibilidade do impacto desproporcional e também a possibilidade de olhar ali para uma ótica maior de distribuição de renda. E aí eu acredito que esse lugarzinho da inovação é capaz de fazer isso. Não é o único, mas acredito que é um dos lugares capazes de fazer isso, sem dúvida nenhuma. E como é que nós vamos fazer mais as duas, Amanda? Aqui fazendo um link. Não é? Vou dar um jeito de pular para Portugal. Gente, olha, daqui do Panorama, tô indo direto para Portugal para conversar com a Ana e a Ana, para a gente criar peripécias e projetos entre os dois lados, né? Ana, eu tenho uma outra curiosidade, assim, você hoje olha para você tem um papel, uma cadeira também que é global, né? Não olha só mais para o continente em si. Quais são as habilidades que você percebeu que você precisou desenvolver? O que você não tinha e que você precisou aprender? Sei lá, ser mais criativa, ser mais gestora? O que foi mexendo assim no seu caminho? Eu acho que é mais gestora e mais tranquilidade para conhecer mais as pessoas e as particularidades das diferentes culturas e conseguir tirar o melhor dessas culturas, não é? Porque todos nós temos, com pessoas e depois no ambiente onde nós estamos, temos hábitos, temos práticas e há práticas boas em todo o lado. E a parte maravilhosa de ter um
um projeto global é conseguir que as partes sejam muito maior que um todo, não é? O todo é muito maior que as partes somadas. E isso é o que mais me apaixona, mas o que mais me apaixona é, de facto, liderar pessoas diferentes e conseguir que elas cresçam e que sejam pessoas absolutamente excepcionais e que façam o seu caminho. Isso é o que eu mais gosto, e acho que a parte global foi o que mais me apaixonou, foi parar, aprender as outras pessoas e ser mais gestora, diria que é mais gestora e respeito pelos timings e pelas características de cada uma das culturas. Eu acho que é uma aprendizagem que vou levar para a vida. Mas acho, Amanda, mas é muito parecido com, não sei, é contínua, mas é muito parecido com trabalhar com startup, universidade, não? O que é que acharias, o que é mesmo diferente, até dos dois mundos, para além do fato, vestido? Olha, eu acho que é tudo muito parecido, porque essa coisa do risco, né, ela tá muito intrínseca, assim. Eu faço gestão de um time também, e aí tem esse desafio que tem coisas que se fosse só eu fazendo, eu saberia como fazer, mas tem esse desafio de como que a gente faz junto. E aí liderar pessoas é um super desafio, e ainda mais eu que prezo muito pela autonomia, eu acho que ainda estou num lugar de desafio um pouco maior, porque não é o do tipo, faz assim, né? É o como que a gente vai criar junto. Então, é super desafiador, mas eu prezo muito por uma liderança mais autônoma, então, assim, é porque eu almejo ter lideranças assim, né? Espero ser uma história feliz na jornada deles também como profissionais. Então, tem esse desafio que é um desafio à parte, mas, além disso, eu sinto que tem uma forma até mesmo de se comunicar, sabe? Então, na hora que a gente está lidando com uma corporação, a forma de falar, a linguagem, o que é dor, de fato, é muito diferente de uma startup, que é muito diferente, talvez, ali para os outros players, né, como universidades e parceiros. E aí a gente conseguir ter que mudar, né, fazer essa mudança ali de termos e de dores e desafios para cada um deles, eu sinto que é o mais difícil, né? Porque é como se a cada reunião a gente fosse mudando muito o assunto. E aí isso é um pouco desafiador, né? Torna também a rotina meio cansativa. Então, chega no final do dia, apesar de muito feliz com a entrega, é cansativa porque a gente precisa mudar muito, né? Um pouco a atuação. Mas para mim é isso, a forma de comunicar e ver o mundo desses perfis de negócio são muito diferentes. Eu costumo dizer que quem trabalha em empreendedorismo corporativo ou fora, que é como correr-se maratonas, não é? Estamos sempre a correr, a cair, levantar, correr, cair, e é preciso ter muita resiliência e uma aprendizagem e a cabeça aberta para estar sempre a aprender. Acho que essa é a grande... É uma característica comum de todas as pessoas que eu conheço que trabalham ou no meio corporativo ou ao desenvolvimento de hubs, como mais ligados a empreendedorismo e startups, é uma característica comum, que é o sonho de mudar o mundo e com uma resiliência grande. E eu acho que isso é comum, e quando te ouço falar é o que mais me identifico, é esta vontade de criar algo maior e melhor para todos. Isso é uma característica difícil, maravilhosa. Mas eu acho que cada vez há mais, não é? Cada vez há mais. Eu recordo-me quando, no norte do país, aqui em Portugal, quando estive num lugar semelhante ao que estás hoje, e dizia-me um professor que eu ia ter resultados quando fosse avó. E não, tudo está muito rápido. Nós vemos startups a criarem, a serem unicórnios, a criarem emprego e melhor ainda, a give back para o país. Ou seja, uma das coisas, não sei como é que aquilo está a acontecer, os grandes fundadores de startups, quando
quando se tornam depois unicórnios, têm criado ou fundos de investimento ou fundações para apoiar o desenvolvimento do país. E é muito interessante ver que regressam ao país para ajudar a fomentar a economia. Que legal, e são sim. casos, depois é muito interessante porque agilizam o processo. E, Amanda, mas se calhar estamos aqui a falar sobre unicórnios, se calhar nem todos sabem o que é unicórnio, não é? Queres explicar um pouco o que é de uma startup? Unicórnio. Eu fico brincando, assim, unicórnio é um bicho da fantasia. Mas mentira, unicórnio também, quando a gente olha para startups, é um negócio que vale mais de $1 bilhão. Antes do seu IPO, né? O ideal seria isso. Depois não vale fazer a continha de ações e a cotação do dólar no país. Mas... E o Brasil, né, nesse ano especificamente, eu fico brincando que quase toda semana a gente tem a notícia de alguma startup ou abrindo seu IPO ou virando unicórnio. Então, o mercado aos poucos tem se aquecido, né? Então, isso é muito legal. Mas semelhante a Portugal, isso também acontece aqui. Então, já tem fundos de investimento em que os fundos são liderados por founders de unicórnios. Bem nesse sentido, né? Eles passaram por essa jornada toda de capital, algumas vezes até de fato ter uma captação maior, né, um Series E, Series D lá na frente, e aí hoje eles são investidores de negócios que são em estágio inicial. Então, é bem legal porque é isso, né, fomentar a economia e também o give back, né, como que eu passo o conhecimento da trajetória que eu tive até aqui para essas pessoas. Então, isso é super, super importante. Ana, tem uma outra coisa que eu vejo muito com esse tipo de founder, assim, de pessoa fundadora, e é difícil, às vezes, explicar, principalmente em corporações, aqui tem um trabalho que é um pouco mais formal, mais tradicional, o que é a danada da cultura do erro, assim, como que você explicaria? Tipo, não é que errar toda hora, tá tudo bem e você vai receber por isso, mas como é que você explicaria, assim, de uma forma mais tranquila, o que é a cultura do erro? Eu dou-te um exemplo que eu digo aqui nas empresas, que é: eu nunca vi ninguém despedido por trabalhar com uma grande tecnológica, Microsoft, Google, Amazon, whatever, mas quando é para trabalhar com uma startup pequenina, que ninguém conhece, e o projeto dá errado, e então esta é para mim a imagem que eu tenho da cultura do erro. Que é fácil trabalhar com os grandes e é fácil se as coisas, não é fácil, é menos arriscado e para além disso é assumir eu errei, nós então na Europa, compararmos então com os Estados Unidos, na Europa há muito ainda a cultura do finger pointing em termos de erro, né? À procura do... Mas eu acho que está a melhorar. Principalmente, eu não sei como é que... Aqui está-se cada vez mais a fomentar quando encontramos um ou dois fundadores que antes não tinha corrido bem as 2 ou 3 startups, nós fomentamos isso. Olha, agora é unicórnio, mas as outras 2 não correram bem. E portanto, acho que é difícil, mas é difícil, tem que estar sempre, não é premiar o erro, não é premiar, mas celebrar, não é premiar, é celebrar o processo de aprendizagem. É dizer, eu aprendi, o projeto correu mal, mas eu aprendi. E partilhar. Sim. Mas eu acho que ainda é um caminho, Mas acho que os líderes têm que ser os primeiros a fazerem isso. Sim, até porque não dá para acertar o tempo inteiro, né? É muito difícil, assim, a gente só fazer coisa certa 120% do tempo. Esse é um ponto. Eu gosto também muito de falar do aprendizado em si, mas a gente conseguir... Porque em grandes corporações, normalmente a gente fala assim, o projeto vai demorar 2 anos. Então, daqui 2 anos a gente descobre
se deu certo ou deu errado, né? Na verdade, o ideal é conseguir reduzir esse tempo, né? Trazer isso para um espaço-tempo menor. Então, como que eu vou rodar num tempo mais curto? Ou quais são as entregas, né? E percebendo a evolução do projeto no curto prazo. E aí tá a cultura do erro, porque no dia a dia a gente vai ver que as coisas dão errado e vai ajustando, né? Eu costumo dizer que é o slice and dice. Tem um projeto gigante, sim, nós partimos às fatias e fazemos... É muito agile, não é? Eu sou uma apaixonada por agile por causa disso. Acho que o agile vem ajudar muito a cultura do erro, porque os projetos são divididos, têm stage gates e estamos sempre a iterar. Isso acho que ajudou muito, mas eu falo por mim, não é? Eu não gosto de errar, mas farto-me de errar, mas quando erro partilho que errei, mas é duro. É duro. É doído, ninguém gosta tanto de errar, isso é verdade. Isso é verdade. E, Ana, quando a gente trabalha com a inovação, assim, é uma pergunta que às vezes me fazem, e eu tenho muitas respostas para ela, assim, às vezes. O que a pessoa que trabalha com inovação deveria estudar? Tipo, tem uma formação específica? O que estuda quem trabalha com inovação? Se alguém que está ouvindo a gente quiser eventualmente se aventurar numa jornada parecida. Olha, eu acho que não é tanto o que estudar em termos de universidade, porque eu já trabalhei com advogados ótimos inovadores, economistas, engenheiros, cientistas, psicólogos. Não, é mais este bichinho. Temos de ter uma forte componente de critical thinking, não é? De pensamento crítico. Acho que essa é uma componente gigante e ser um apaixonado por querer saber mais e querer saber mais acreditando que pode estar sempre a aprender com quem for que estiver a falar connosco nessa altura. Portanto, eu diria que no geral estas características mais de soft skills é o que me levam a recrutar até pessoas. Depois, claro, se eu estiver a trabalhar numa área mais de mobilidade e precisar de conhecimentos de eletricidade, e ok, posso ir buscar um engenheiro eletrotécnico, mas o bottom line não é tanto o background, é mais toda a parte de soft skills e de querer aprender constantemente. Para mim, o critical thinking e o querer sempre melhorar e a melhoria contínua é algo que eu acho que é crucial nesta jornada de pessoas de inovação e que querem fazer mais. Acho que para mim é o momento. E para ti, Amanda? O que achas que é assim o ponto? Para mim, o pensamento crítico é super importante, é crucial. Assim, é difícil. É porque a gente tem que ter a capacidade de olhar por muitas perspectivas, né? Então, esse olhar ele é muito importante. Eu tendo a achar que criatividade, mas é que criatividade não pelo o viés de artes por si só, né? Mas que sejam pessoas que têm a capacidade de pensar em algumas alternativas, porque a primeira resposta não é a certa, quase sempre, assim. Na verdade, é a 10ª resposta, a 20ª, e aí nem todo mundo tem a capacidade de explorar e extrapolar tanto, então pessoas que conseguem ter esse pensamento elástico, elas são muito boas, né? Conseguem divergir e depois convergir, né? Essa capacidade de fazer isso, para mim, é super importante. E eu diria que uma terceira, assim, é a habilidade de se comunicar. Comunicação não é fundamental, principalmente porque nesses processos em que a gente sabe que vai ter atrito, a gente já sabe que vai ter essa dificuldade de movimentar, ou de fazer ou pensar diferente, a comunicação ela é crucial, porque ser mal interpretado é muito fácil.
Muito fácil. As pessoas não entenderem, né, o que está se passando, as pessoas não entenderem o processo. Então, conseguir ali, né, trabalhar essa habilidade da gente conseguir se comunicar bem ao longo do tempo, isso para mim é crucial, porque não comunicar bem em processo de inovação pode ser crítico, né, pode matar o processo. Isso é um ótimo ponto. Quando eu digo que as coisas de inovação corporativa, um dos pontos que eu aprendi, mas demorou alguns anos, é a importância da comunicação, porque na mente das áreas de inovação ou das áreas de P&D, nós resolvemos o problema e agora queremos ir para o outro problema. Não é? Esquecemos de comunicar, esquecemos de partilhar o que fizemos. E foi uma das coisas que eu mais aprendi, e a importância de alinhar com todos o que é que queremos, o que é que queremos dizer com o que queremos e depois comunicar. Tens toda a razão, Amanda. Acho que é um ponto super importante que me leva a mais uma pergunta para ti, que é como é que medes o sucesso do teu trabalho ou do Hub? Tem muitas formas. No Hub, especificamente, o nosso objetivo lá é conexão e geração de negócio. Então, tem uma métrica numérica, então, esse ano tem mais startups comparado com o ano anterior, mas para além disso, no meu dia a dia, junto com o time, a gente olha para o faturamento desses negócios comparado ao período do ano anterior, o quanto que as nossas ações participam direta e indiretamente do faturamento desses negócios, e se eles estão, de fato, crescendo em tamanho de time, né, em colaboradores. E mais recentemente, a gente tem olhado também para o aspecto da diversidade. Então, a presença de mulheres nesses negócios e a presença de pessoas negras. E se essas pessoas hoje ocupam cargos de liderança. Então, o nosso olhar também não é se você tem várias mulheres que são estagiárias, é se essas mulheres são diretoras, são gerentes, são coordenadoras, porque a gente também entende que existe esse elemento de diversidade, ele é muito importante para que esses negócios continuem existindo. Então, a gente olha muito para a saúde das startups, né? E por isso que surgiu o Cubo. Então, toda startup que está dentro do Cubo, ela tem como se fosse um selo de qualidade, né? Em que ela foi avaliada e que ela tem crescido. Mas é um desafio também, né? Entender o que é sucesso de um hub. Porque, afinal de contas, ele é um lugar de conexão, né? E aí, conexão é super desafiador medir. E do seu lado, como é que vocês medem isso? Há indicadores para tudo, mas eu costumo dizer que temos sempre que definir os novos, é a mesma coisa, novos projetos, o impacto destes projetos no negócio. Eu comecei, estava a sorrir, porque eu comecei também a medir o número de nacionalidades diferentes que tenho na equipa, e com muito orgulho digo, tenho 10 em 28 e tenho 50 em cargos de gestão, tenho 50% de mulheres e 50% de homens. E é uma coisa que, portanto, quem reporta a mim, 50%, 50%. E é uma coisa que me deixa muito feliz, e hoje eu ponho também esses KPIs, porque é um caminho gigante. É um caminho gigante, mas eu acredito que é um caminho gigante. Mas na parte do empreendedorismo, a área de venture capital, de mulheres fundadoras, é muito, muito baixa a percentagem. Mas eu acredito que a diversidade, que a igualdade vem com diversidade. E, portanto, nós temos que mesmo nos obrigar a ter equipas com diversos, né? Com diversos background, e garantir que temos mulheres e homens, e depois tudo o resto vai acontecendo, mas está a demorar. Tem o caminho longo, né? Mas isso também é o nosso papel enquanto pessoas nesses lugares de inovação, né? Para conseguir fomentar e incentivar isso.
Ai, Ana, nosso tempo Sim, está indo embora. Eu, por mim, ficaria aqui muito tempo. Gente, eu estou avisando que depois desse Manorama, eu estou indo para Portugal. Vou visitar a Ana, a gente combina para criar coisas. Fazemos já uma viagem pelo país todo. Obrigada, Amanda. O prazer foi todo meu. E depois vens a Portugal e eu depois vou ao Brasil. Perfeito, combinadíssimo. Então vá. Beijinho, Amanda. Obrigada. Papo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.